Nesse vídeo eu vou te mostrar dois notebooks gamers que, na minha opinião, valem muito o seu dinheiro. Você vai comprar e vai ficar com eles por muito tempo sem precisar trocar. Uma opção um pouco mais em conta e uma outra um pouco mais cara. Vem comigo, você acha que você precisa de mais do que isso aqui? De verdade, fala a verdade. Olha só, tô aqui com Resident Evil Requiem, o novo Resident Evil, Requiem, enfim, não sei como é que pronuncia esse game. Tá rodando aqui em Full HD com gráfico alto a 102 FPS. Tá com 16 GB de memória RAM, que o notebook está utilizando 12 GB, inclusive dos 16 disponíveis. E em momentos de mais ação cai para 88 FPS. Ainda assim, absurdo, né? É um jogo lançamento. Deixa eu dar um tiro com essa... Ah, não tenho mais munição? Tá, tem uma sim. Deixa eu dar uma aqui. Que essa pistola aqui, inclusive, é absurdo, cara. Aqui. Vai. Oh, caramba. Como é que eu vou pegar um mouse? Peguei o mouse, porque com o trackpad não dá pra jogar, não. Ó, vamos ver. Olha o recuo que vai dar essa arma. Se liga, ó. Meu Deus do céu. Até sente na mão, cara. Só que só tinha uma munição, então agora acabou comigo. Olha, tem isso aqui também. O que é isso? Vou tacar aqui pra ver. Não é nada demais. Enfim. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Eu estou aqui na mesa com o Acer Nitro V e com Asus TUF F16. E eu vou te mostrar como esses dois notebooks hoje valem muito o preço que custam pelo mercado que tá, por tudo que tá caro, né? E que eu acho que são duas ótimas opções para você que é um notebook gamer, seja para trabalhar ou para jogar, e que você não quer ter dor de cabeça, você quer que o negócio dure. E eu vou te mostrar a evolução de um para o outro, o que você ganha gastando mais no TUF ou economizando no Acer, e por que, na minha opinião, são os melhores para você comprar, tá? Então, bom, vamos lá. Primeiro esse aqui na mesa, que vocês estão vendo, que eu tô aqui jogando, inclusive, é o Acer Nitro V com RTX 4050 e o Ryzen 7 7735HS. Essa versão com Ryzen hoje é uma das que mais está compensando comprar, tá? Você encontra para comprar em Mercado Livre, na loja oficial da Acer, por mais ou menos... Ó o barulhão. A gente já vai falar disso já. Por mais ou menos R$ 5.700, R$ 5.800 fora de promoção, preço normal dele, tá? Vocês estão vendo aí o print, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Também entra no nosso grupo de ofertas, você não entrou ainda, tá? O link também tá aqui embaixo. Você escolhe lá se quer entrar no WhatsApp, no Telegram, e a gente sempre manda lá quando tá em promoção. E do outro lado, vou até desconectar aqui o carregador, o SSD. Nós temos o Asus TUF F16 com RTX 5050. Hoje o valor normal dele R$ 7.800, mas também vive em promoção. Inclusive também existe a versão com RTX 5060, até um pouco melhor. Eu inclusive paguei super barato, tá? Tem esse vídeo completo aqui do canal, ó, dá uma olhada pra você ver quanto que eu paguei lá. É um preço bom. Comprei lá no grupo de ofertas, a gente mandou a oferta lá. Olha, em preços normais, o Acer Nitro V é R$ 2.000 mais barato do que o TUF. E esses dois notebooks, na minha opinião, valem muito a pena. E eu vou falar para você o porquê. A partir do Acer Nitro V com 4050, a gente já tem umas tecnologias da NVIDIA que vão ajudar muito a esse notebook durar muito tempo. A gente conseguir jogar jogos lançamentos por muito tempo. Aqui nós temos uma NVIDIA RTX 4050. NVIDIA é a marca, tá? RTX 4050 é a placa de vídeo. A partir da série 40 da NVIDIA, nós já temos algo chamado Frame Generation. Eu já mostrei isso para vocês e como isso faz diferença. Quando você compra um notebook com 3050, 2050, qualquer notebook que não seja uma 40 para cima, não tem esse Frame Generation. Sabe qual que é a diferença que isso faz? Olha, eu vou abrir aqui agora um game que tem Frame Generation e eu vou mostrar para você a diferença que é jogar com e sem Frame Generation. E vocês vão ver que se você comprar um notebook que não tem essa tecnologia, vai chegar uma hora que você vai instalar um jogo muito pesado e você não vai mais conseguir jogar tão bem. Não só isso, esse notebook também já tem o upscaling melhorado. Vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Eu tô aqui agora com Crimson Desert, um jogo lançamento pesado, rodando com gráfico médio aqui no Acer Nitro V. Ele tá rodando agora a 63 FPS, mas quando começam os momentos mais de ação, ele cai para baixo dos 60, já vai para 57, 54, 46. Então a média não tá em 60, tá rodando abaixo disso. Só que assim, você gastou um dinheiro no notebook. Você quer que ele rode a 60 FPS, só que isso aqui é um jogo muito pesado. Até pesado para essa placa de vídeo, essa 4050. Só que isso vai acontecer em outros momentos. Pode ser que algum jogo que hoje você jogue bem, por exemplo, o GTA V, vai rodar aqui muito bem.
Só que daí lança o GTA 6 e você quer jogar no PC aqui, no seu Ace Introvê, e aí talvez ele não aguente rodar com o gráfico que você quer, tipo gráfico alto a 60 FPS. O que você faz? E o notebook que não tem uma 40 para cima, você diminui o gráfico. Não tem o que fazer. Aqui você consegue manter a qualidade gráfica, ou até aumentar, tanto faz. Porque esse jogo, assim como a maioria dos jogos que estão sendo lançados hoje, tem a opção do DLSS Frame Generation para placas 40 para cima. Então se eu vier aqui nas configurações e aqui em tela, eu tenho a opção de Upscaling. Eu vou selecionar aqui o NVIDIA DLSS 4.0. Eu consigo ligar o NVIDIA DLSS Frame Generation. Liguei. Vou aplicar. Apliquei. Agora, para cada quadro gerado do jogo, a minha placa de vídeo, através de inteligência artificial, vai gerar um quadro a mais. Como resultado, eu vou dobrar a quantidade de FPS do meu game. Olha isso. Agora está em 100 FPS. Vocês conseguem ver? 100 FPS. Eu vou pedir para o Victor dar um zoom aqui na tela também para vocês enxergarem melhor. Agora mesmo jogando, ó, vai cair para 98, 95, vai ficar acima dos 60. Como não é uma situação extrema, o hardware dele ainda é competente, não estava rodando numa taxa de FPS muito baixa. Quando eu ativo aqui o Frame Generation, eu não tenho desvantagens. Ele não ficou feio, o input lag não é perceptível, tá ótimo. Cara, isso daqui é o que vai fazer seu notebook durar. É uma tecnologia que às vezes as pessoas até esqueceram que existe, mas isso aqui, cara, é o que vai fazer o seu notebook durar muito tempo. Porque é normal, você comprar algo hoje, daqui a um tempo os jogos vão ficar mais pesados. Só que com isso daqui, o jogo pode até ficar mais pesado. É só você ativar que você dobrou o desempenho do seu notebook. Você dobrou a quantidade de FPS. Então isso é muito bom. E se você fizer isso no TUF, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é ainda melhor. Porque o TUF você consegue gerar até 4 quadros para cada quadro original. Veja bem, é melhor, mas não é para você ficar usando toda hora. Porque no caso aqui, se você for gerar 4 quadros para cada quadro original, dependendo da quantidade de FPS que está rodando o jogo originalmente, ele não vai ficar legal. Então use, mas use com moderação. Mas aqui no Acer, né, 2x, né, no caso seria um quadro para cada quadro real, é perfeito. Ele dobra a quantidade de FPS e você não tem pontos negativos, cara. Bom, então vocês viram, tanto o TUF quanto o Acer já tem essas tecnologias, então isso faz muita diferença, gente. Por mais que a 4050 não seja uma evolução tão grande em desempenho bruto para uma 3050, só o fato de ter essa tecnologia já ajuda demais a você ter um notebook que vai durar muito tempo. Porque chegou uma hora que começou a ficar muito pesado o jogo, você ativa isso e pronto, você ainda consegue continuar jogando, sabe? Então isso é muito bom. E outra, o recurso tá aí, então use. Se tá aí disponível, use, né? Bom, além disso, é claro, o Acer ele tem um probleminha, ele faz barulho. Vocês viram eu jogando, vocês viram no começo do vídeo, né? Bom, se eu abrir aqui o The Last of Us com gráfico médio em Full HD, como vocês estão vendo aí, ele fica numa média de 60 decibéis, tá? De volume ali do barulho que ele tá fazendo. Para você, daqui a pouco eu vou comparar para você ter noção de como que fica o barulho ambiente aqui, sem nenhum notebook ligado, aqui no ambiente fica em torno de 30 decibéis, tá? Então, com o Ace Introvê, com o The Last of Us aberto, 60 decibéis. E esta é a média de FPS dele, com gráfico médio em Full HD, ok? Então grave isso daí, porque daqui a pouco eu vou mostrar o TUF para vocês terem noção dessa diferença. Então assim, o maior defeito do Ace Introvê hoje é porque ele faz muito barulho, tá? Ele realmente faz bastante barulho. Em relação ao TUF também, apesar do TUF também não ser o notebook mais silencioso do mundo, esse é o maior problema. Então quando você está usando 100% dele, você vai ver um barulhão. Mas o processador em si não esquenta muito, a placa de vídeo também não. Então é um notebook que vai durar muito tempo porque o sistema está bem resfriado. Não é um problema de superaquecimento, isso é um problema de super barulho mesmo, tá? Bom, além disso, é claro, o notebook é todo de plástico, ok? E nessa versão com Ryzen, ele não tem nada aqui atrás, ele é tudo preto, só tem esse símbolo, então ele é mais minimalista, ok? Ele também aceita upgrade de RAM, então você vai ver que as versões mais baratas geralmente vêm com 8 GB de memória RAM, mas você consegue abrir e colocar mais RAM, como vocês estão vendo aí. Inclusive dentro dele é bem construído, tá? Você tem os heat pipes de cobre, 2 ventoinhas, ele é bem construído, eu não entendo por que faz tanto barulho. Eu acho que é o design das lâminas aqui que eles erraram, tá? Mas o notebook em si até que é bem construído pelo lado de dentro também. É claro que com 8 GB de memória RAM você fica um pouco limitado, dependendo do jogo você já não vai conseguir extrair 100% da potência dele, mas compre e depois faça o upgrade. Ele também tem conexões bem interessantes, ele tem inclusive RJ45 para você que é programador, trabalha com alguma coisa que precisa conectar na internet direto, ele tem entrada de internet aqui. Ele também tem USB-C, que inclusive carrega o notebook
Dá para carregar, dá para transmitir dados e imagem via USB-C, o que é bom, às vezes você vai conectar ele em 2 monitores, um monitor você coloca aqui na HDMI e o outro na USB-C, você já consegue ligar em 2 monitores ao mesmo tempo, tá? Tem USB-A, tem entrada e saída de fone de ouvido e microfone, então ele é bem completo. Bateria não é muito boa, tá? Essa bateria dele aqui no uso básico, fora da tomada, você vai aguentar umas 3 horas, só isso. Jogando ou no uso pesado fora da tomada, 1h30, é bem pouco, é pouca bateria, tá? Mas, basicamente, quando você vai usar 100% da potência do notebook, você precisa que ele esteja ligado na tomada, senão ele não vai liberar 100% da potência, tá? A tela é uma tela de 15 polegadas, 16:9, 144 Hz. Uma tela gamer, IPS, boa. O teclado é retroiluminado, não é RGB, mas é retroiluminado, full size. Enfim, o notebook é bem completo, cara. Hoje, eu acho que para a maioria das pessoas, isso aqui dá e sobra. Você consegue jogar de tudo aqui, você consegue extrair potência suficiente para jogar qualquer jogo hoje competitivo e 99% dos jogos disponíveis de história também. Talvez você vai ter um problema ou outro com uns 3 jogos aí, tipo Indiana Jones, Alan Wake 2, talvez sejam jogos que talvez você tenha algum tipo de problema porque eles precisam de muita VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo, e aqui nós só temos 6 GB. Mas aí, se você tem um pouco mais de dinheiro, você tem um pouco mais do que 5 mil e poucos reais para gastar no notebook, aí existe uma outra opção aqui, que ele pega tudo de defeito ou que falta no Acer Nitro V, ele tem e acabou daí. Eu acho que realmente aqui, cara, a maioria das pessoas não precisa de mais que isso. Eu até fiz um vídeo disso, né? Esse é o notebook ideal para 90% das pessoas. Vocês não entenderam no vídeo, você falou assim, poxa, como que é o notebook ideal se custa 7 mil reais? A maioria das pessoas não conseguem comprar. Veja bem, eu não tô falando que a maioria das pessoas conseguem comprar, eu tô falando que no mundo ideal, do qual esse notebook não custasse tão caro, ele seria o suficiente para todo mundo, entende o que eu tô falando? E se você tem esse valor, eu vou te mostrar o porquê que também, na minha opinião, ele é hoje o suficiente. Bom, diferente do Acer Nitro V, aqui nós já temos uma carcaça em metal, tá? A tampa aqui já é metal. Perdão, a carcaça não, é a tampa, né? Já é de alumínio. A carcaça em si também é de plástico, tá? Também aceita upgrade de RAM, você pode fazer upgrade. Ele já tem umas melhorias bem interessantes. Nós já temos aqui, pessoal, uma tela maior. É uma tela 16:10. De 16 polegadas. Inclusive, ele tem o Windows Hello. Eu consigo olhar aqui para a câmera e ele vai desbloquear a tela, tá vendo? A tela maior te dá mais área de trabalho, também tira bordas, dá essa impressão melhor aqui. É uma tela 100% sRGB, enfim, também com alta taxa de atualização, 165 Hz e Full HD, tá? Além disso, ele também tem teclado retroiluminado RGB customizável, então é um pouco melhor ainda do que o do Acer. O trackpad é maravilhoso, o botão de ligar fica aqui separado, a webcam dele também é muito boa, ele abre 180 graus a tela. E ele tem umas coisas a mais aqui, né? Então, primeiro, você tem a opção com a RTX 5050 e 5060. Eu vou deixar as duas opções aqui na descrição. As duas opções já vêm com 8 GB de VRAM, que é a memória da placa. Ela tem 2 GB a mais. Então aqui você não só roda 99% dos jogos, você roda 100%. Qualquer jogo que existe hoje, este notebook roda. Dependendo do jogo, você vai rodar com tudo no Ultra, com tudo no Alto, às vezes com tudo no Médio, você vai ter que configurar, mas é um notebook muito forte e muito bom. Você tem opções já com i5 ou com i7, os dois de 14ª geração, final HX, processador muito potente também, focado em desempenho. Então, você vai trabalhar com esse notebook em algo que precisa de processador, você vai ter um bom processador. Jogar jogo competitivo aqui então, meus amigos, maravilhoso! Como o processador é muito bom, você consegue extrair muitos FPS em Counter-Strike, Fortnite, Valorant. Esses jogos, esse notebook tira de letra, tá? Tanto na versão com i5 como na versão com i7. Ele também tem conexões muito boas, inclusive ele tem duas USB-C Thunderbolt. Dá para carregar o notebook também, só que aqui no caso você precisa de um carregador que entregue 100 watts pelo menos. O Acer aceita até menos do que isso, mas do TUF precisa ser um carregador de 100 watts para carregar o USB-C, tá? O carregador que vem na caixa é de 280 watts, ele não é limitado, é um notebook que tem a placa de vídeo desbloqueada, entrega 100% da potência, é bem forte mesmo. Para você ter noção, no The Last of Us, que eu acabei de abrir aqui no Acer, ele pega 110 FPS no mesmo ponto do jogo, tá? Também com gráfico médio em Full HD, isso é quase o dobro basicamente do que a gente pega no Acer. E o volume dele, né, enquanto tá ali com o jogo aberto,
fica em torno de 53 decibéis. Isso é quase 15% mais silencioso que o Acer Nitro V, que eu acabei de falar. E no modo silencioso, sem nenhum jogo aberto, apenas usando no dia a dia, 38 decibéis. Lembrando que o meu ambiente aqui com o notebook desligado fica em 30 decibéis, então ele emite 8 decibéis de ruído, que é muito bom, é bem silencioso usando no dia a dia. Não só isso, esse notebook resolve um outro problema de notebooks gamers. Notebooks gamers geralmente tem uma bateria péssima. Aqui também não foi feito para você usar fora da tomada, porque fora da tomada você não vai conseguir extrair 100% da potência dele, porém, nós temos uma bateria muito boa aqui, uma das melhores baterias em notebooks gamers dessa categoria, o suficiente para você usar no uso básico, desativando a placa de vídeo dele, usando sua placa de vídeo integrada por mais ou menos umas 7 horas. É muito boa. E jogando, né, usando a placa de vídeo, você vai conseguir usar por umas 2 horas e meia, dependendo do jogo até 3 horas, é o dobro do que o notebook normal, tá? Lembrando, ele também tem essa opção de desativar a placa de vídeo para economizar a bateria, porque aqui nós temos o Mux Switch, um sistema interno no notebook que você consegue desativar a placa de vídeo NVIDIA e usar apenas a placa do processador, fazendo com que você economize bateria, ou até mesmo desativar a placa do processador e usar apenas NVIDIA, fazendo com que você não sofra gargalo, né, com que não tenha ali o problema do, às vezes, o notebook está puxando a placa do processador ao invés de estar usando a placa da NVIDIA, né? Então isso é bem legal. A tela também já tem G5, enfim, um notebook bem completo. Olha, eu vejo muita gente, às vezes, gastando muito dinheiro em um notebook e não precisa de tudo isso. Eu entendo que às vezes a gente sempre quer ter o melhor possível. Eu quero o máximo de FPS possível. Se você comparar esse notebook aqui com um notebook, às vezes, de 10 mil, 12 mil reais com a RTX 5070, ou até mais do que isso, óbvio, ele vai pegar menos FPS do que esses outros, mas você precisa de tudo isso? Você já está jogando Resident Evil Requiem, no caso do Acer Nitro V, a mais de 60 FPS. Você está jogando The Last of Us, a mais de 100 FPS aqui no Asus. Para que você precisa de mais do que isso? Eu acho que já é suficiente, o notebook é bom, é completo. O Acer Nitro V perde algumas coisas em relação ao Asus, mas você pelo menos tem um desconto também. Ele custa R$2.000 a menos. O Asus é um pouco mais caro, mas você também está levando tudo mais completo. Hoje, no Brasil, esses são os melhores custo-benefício. Em relação ao que você está pagando e o que você está recebendo, eles são excelentes. Não são os mais baratos e também não são os mais caros, mas são os que mais valem a pena para comprar e ficar uns anos ali despreocupado. Se você se interessar, o link dos dois está aqui na descrição. Eu espero que você tenha entendido o ponto do vídeo, para você não gastar dinheiro à toa. Se você quiser ver um comparativo ou um vídeo específico testando algo em algum desses notebooks, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você tem alguns desses aqui, tem o Asus, ou tem o TUF, ou tem o Acer, na verdade, ou o Asus, comenta aqui sua opinião, para ajudar quem está pensando em comprar. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu e falou!